Quero cumprimentar mais uma vez a todos os irmãos na paz do Senhor Jesus. Glorificar a Deus por essa grande e rica oportunidade de falar do amor de Deus, de professar o Evangelho, de propagar a salvação pelo Filho de Deus que reina e vive para sempre, que foi Ele o Cordeiro imolado, que foi sacrificado para que eu e você estivesse aqui hoje, com a liberdade de escolha, de saber o que você quer. Se quer a vida eterna, se quer a condenação eterna, se quer a salvação ou se quer a condenação. Onde o homem, temente ao Senhor, ele nega-se a si mesmo, a sua própria vontade, os seus desejos para fazer a do Pai, negando ao mundo e toda a sua consuficiência, porque sabe que o que está em nós é maior do que o que está lá fora. E eu quero te convidar nessa hora, nesta manhã. Eu quero te convidar a inclinar os teus ouvidos, a abrir o teu coração para essa palavra. E não se calar, nem temer diante do mundo, nem da sociedade, nem da riqueza. Porque esse Deus que te chamou, Ele confiou preciosidade dentro de você. Ele disse que nós, sendo vaso de barro, Ele deu o poder dele em nós. A excelência do poder desse Deus se manifesta na minha vida e na sua, nas nossas fraquezas, quando estamos sem força. Ele chega e Ele muda o quadro da história. Eu quero compartilhar com você que está aí, que está aqui, a palavra do Senhor no livro de Atos. Glória a Deus, que é continuidade do livro de Lucas, que o mesmo escritor Lucas, do mesmo tratado, terminando o livro de Lucas em ascensão de Jesus, ele entra agora com a mesma, aleluia, com a mesma reflexão, com o mesmo sentido no livro de Atos. Um livro empolgante, um livro que nos prende, um livro que nos dá uma curiosidade muito grande. E se eu fosse você, eu não perderia a oportunidade de ler o livro de Atos. E principalmente mulheres. O livro de Atos, ele tem uma referência potente para as mulheres. E no livro de Atos, eu quero ler aqui alguns versículos da Bíblia. No versículo 12, o versículo 13, o versículo 16 e o versículo 21, que diz assim a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12 em diante. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dentre os homens pelo qual devemos ser salvos. Glória a Deus. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados que eram homens sem letras, indoutos, se maravilharam-se e tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. Vendo estar com eles homens que fora curado, nada tinha que dizer em contrário. Todavia, mandado sair fora do conselho, conferenciaram entre eles. E o versículo 16 diz: dizendo que havendo de fazer a estes homens, porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito sinais notórios, e não podemos negar. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los, para que não fale mais nesse nome a homem algum. E chamando, disse-lhe que absolutamente não falasse e nem ensinasse no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disse: julgai-vos se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a voz do que a Deus. Aleluia, glória a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto
e ouvido. Mas eles ainda ameaçaram mais, e não achando motivo para castigá-los, deixaram ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Pois tinha mais de 40 anos o homem que se operara aquele milagre de saúde. Glória a Deus. Pedro e João estavam perante o Sinédrio e passou um desafio muito grande diante das sociedades, da justiça, da lei, diante daqueles sacerdotes que representava um tribunal, praticamente no dia de hoje, vamos dizer, um fórum, vamos dizer, juízes, e estava ali sofrendo perseguição por causa do nome de Jesus, por causa de um milagre que tinha acontecido. Eles agora estavam vivendo uma diferença. Eles agora estavam vivendo uma metanoia, que quer dizer no grego mudança. Eles agora estavam cheios de poder, cheios de autoridade. E eles, acreditando que já estava passando-se os dias quando Jesus vai à ascensão, e Jesus dá ordem a eles lá em Atos 2, que eles ficassem naquele lugar, em Atos 1:8. E ali eles contemplaram a presença do Espírito Santo sobre a vida deles. Havia uma promessa para mudar a igreja. Havia uma promessa prometida para a igreja do Senhor. Havia uma preparação, aleluia, a qual o Espírito Santo ele já está na terra. Mas ficou uma advertência para que eu e você se revestisse, para que pudesse estar firme, poder ter autoridade, poder contemplar o poder de Deus, poder ver a glória de Deus diante das circunstâncias. E esses homens agora, diante do Sinédrio, eles chamam eles como cativo, eles querem todo custo oprimir, porque eles querem impedir de falar do nome de Jesus, porque eles não querem que a glória de Deus se manifeste. Eles não querem que o nome do Senhor seja proclamado. Eles começam agora a se incomodar, porque eles acreditavam que a lei deles estava mudada, que eles agora estavam entrando com outros ensinamentos, que não era o qual eles já sabiam. Mas eles tinham uma prova viva, e ele fala, como eu posso conjecturar hoje para você, não foi uma visão, não foi um conselho, não foi uma ideia. Ele presenciou Jesus sendo crucificado e presenciou Jesus também sendo ressuscitado. Jesus passou por aquele processo, enfrentou aquelas diversidades, não é diferente como hoje. E como homem, ele nos deixou o exemplo para que podemos enfrentar. E naquele momento, Pedro, creio eu, ele não esquece do conselho de Jesus. Eu tenho uma ideia na minha mente que ele começa agora a lembrar da ordem do ide do mestre. Vocês vão ficar em Jerusalém, até do alto vocês ser revestidos de poder. E quando vocês for revestidos, você vai para a Judeia, vai para Samaria, você vai profetizar, você vai glorificar. Eu vou te usar e você vai ver a minha glória na tua vida. E agora, depois de vivenciar essa experiência gloriosa, em um dia de Pentecostes, que se revelava como um dia das festas dos pães, os dias da colheita, ou um dia da festa do trigo. Não foi que era o dia, o nome não tem nada a ver, Pentecostes, aleluia, com o poder da descida do Espírito Santo. Foi que o Espírito Santo desceu em dia de Pentecostes, no dia da festa, no dia que estavam todas as culturas e línguas, no dia que os homens e mulheres se reuniam para ali, muitas das vezes, negociarem. Eles via como viajante, outros talvez fosse ali festejar, e viviam ali dispenso, mas havia uma promessa, havia um segredo para aquele dia. Muitos foram pegos de surpresa, mas muitos estavam em união.
estava unânime, estava seguro que aquilo que o Senhor prometeu, Ele ia cumprir. Louvado seja Deus. Vendo que o Senhor, Ele andou com os seus discípulos à base de 40 dias, comendo, bebendo, depois da ressurreição. Ele fala com eles, Ele instrui a eles, e Ele diz: esse é chegado o momento que eu tenho que ir, mas eu vou deixar outro no meu lugar. Eu vou deixar um que vai fazer tudo que eu quiser. Ele vai estar comigo e eu vou estar nele. Eu vou deixar o Consolador, eu vou deixar o Espírito Santo, eu vou deixar aquele que vai abalsamar a sua dor, eu vou deixar aquele que vai colher as suas lágrimas, eu vou deixar aquele que, quando você não tiver palavra, Ele vai interceder por você com gemidos inexprimíveis por você. Aleluia. Eu não vou estar em pessoa, mas Ele estava dizendo assim: eu vou estar na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele estava dizendo: o meu poder, a Trindade Santa, o meu Espírito vai lhe mover, vai mover a minha igreja, e você vai ver que haverá uma mudança na sua vida. E essa mudança se revela-se no livro de Joel. E Joel profetizou. Deus usou ele, porque já era uma profecia prometida, que haveria do Espírito de Deus derramado sobre toda a carne, que os velhos iam sonhar, os jovens iam profetizar, e que o poder de Deus ia ser revelado. E não é diferente no dia de hoje. O segredo é que eu e você temos que esperar o momento e a hora certa, porque Deus, Ele não se revela em ordem humana. Deus, Ele não usa eu e você com atitudes humanas, com a aprovação de homens, porque não é em ordem natural. O que Ele tem para mim, para você e para a sua igreja, é o sobrenatural dEle se revelado na sua vida. Aleluia. O que Deus tem para eu e você é a presença dEle, é o Espírito de Deus. E para isso se revelar na minha e na tua vida, devemos ter renúncia, devemos ter consciência do que queremos, para onde estamos indo e o que estamos buscando. E sobre essa questão dessa contenda, essa perseguição na vida de Pedro, revela-se a glória de Deus no capítulo 3, aonde ele vem, aleluia, se aproximando no templo. O templo que tinha um nome conhecido por muitos, muitos nomeava, muitos a chamava de Formosa. Ela não era o nome da igreja, mas ela era titulada como Formosa. Era um templo de ouro, era um templo que as suas portas eram em destaque, a sua frente era belíssima, e havia ali um homem que esperava algo do outro homem. Um homem que estava ali passando um processo de humilhação por conta da sua invalidez física. Um paralítico que se encontrava há muito tempo comendo de migalhas, e alguém chegava a colocar ele lá, porque acredito eu que ele paralítico, ele não tinha locomoção para chegar no ambiente, mas alguém todo dia, quando era dia de culto, chegava ali as autoridades, chegava ali os sacerdotes, talvez uns mais simpáticos, outros mais vestidos, outros com o nariz mais empinado, talvez humilhando, criticando o estado daquele homem, aquele estado de miséria, porque ele estava vivendo ali uma maldição. Havia um desprezo na vida daquele homem, aleluia, que esperava por prata, esperava por ouro, esperava por dinheiro, acreditando que aquelas migalhas era somente a solução do seu problema. Acredito que alguém olhando e se aproximando podia até dar alguma coisa em suas mãos, mas talvez nem olhasse, não quisesse tocar, porque essas pessoas para a sociedade é imunda, é intocável, não tem valor.
Aleluia, eu não sei qual é a paralisia que está na sua vida. Eu não sei o que foi que te paralisou espiritualmente falando. Eu não sei o que foi que fez você parar na caminhada. Eu não sei o que é que está te fazendo mendigar nesse caminho. Aleluia, mas do lado material e do lado espiritual, Deus tem provisão. E naquele momento, agora vem Pedro descendo para o templo com João. Agora ele vem cheio da presença, cheio do poder, cheio da glória. Agora ele vem com autoridade. Ei, ele agora não é mais aquele Pedro natural, não. Ele agora não é aquele simples irmão, aleluia, que passava ali cabisbaixo, intimidado, não. Ele agora estava cheio, agora tinha uma mudança, agora tinha um poder sobrenatural. E ele agora começa a pôr em prática. Agora ele começa, aleluia, fazer uso da promessa de Jesus. E quando ele se aproxima daquele paralítico, no capítulo 3, versículo 6, disse Pedro: eu não tenho prata e nem tenho ouro, mas tudo que tenho, tudo eu te dou. E em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés, aleluia, glória a Deus, artelhos se firmaram. Creio eu que Deus agora começa a colocar no lugar aquela estrutura óssea que estava ressecada, que estava atrofiada. Pedro profetiza, mas ainda dá uma mãozinha. Ei, tem situação que aí você tem que profetizar, mas Deus ainda quer se utilizar de você do lado material. Ele profetizou, mas não esperou somente o paralítico levantar. Ele profetizou, ele entendeu, Deus deu discernimento a ele. Ei, estende a mão para ele, eu vou colocar ele de pé, mas você precisa dar a mão. Espírito Santo de Deus, tem consolo para a tua vida aí. Mulher, homem de Deus que se encontra, você que está ainda não fez aliança com o Senhor, o Espírito de Deus quer tirar essa paralisia que te oprime, que te prende, que te faz viver de migalhas do inimigo, que lhe acorrenta. Mas o Senhor dos Exércitos ainda levantou homem e mulher de Deus, cheio da glória, da autoridade, para profetizar em meio à ruína, em meio ao nada, o milagre, a vida, a ressurreição, porque Ele ainda faz milagre. Ele só quer que você vá. O que Pedro estava fazendo? Ele ia orar. Ele estava cheio da presença, mas nem por isso ele se acomodou. O que acontece é que Deus dá autoridade, Deus faz a promessa, mas muitos querem agir com a sua vontade, com a sua força. Às vezes queremos tomar o lugar de alguém, à frente de alguém. Queremos se precipitar porque o Senhor já falou. Ele falou, Ele lhe ordenou. Você sabe o que você vai fazer. É estender a mão, é profetizar, é adorar, é descer no templo, é descer no joelho, é descer no jejum, é descer na oração. Porque o que Ele tiver de fazer, Ele vai se revelar na sua vida. Ele vai te colocar em destaque. Ele vai confundir multidão e vai exaltar você no meio das autoridades que quer te calar. Ele diz: eu sou o Deus da autoridade, eu sou o Deus que mando na morte, eu sou o Deus da vida, eu sou o Deus que opero no impossível. E naquele momento, aquele homem ali rejeitado, não cria mais em nada, ele agora sai saltando, aleluia, ele se coloca de pé, e no meio da multidão, ele anda, ele louva a Deus, glorificando a Deus pelo aquele milagre. E eu quero profetizar na sua vida nessa tarde, nessa manhã desse dia. Vamos, digamos, já é tarde, né? Que você vai receber o poder de Deus, onde você estiver, Deus vai lhe alcançar. Eu não sei se você está na porta, se você está de lado, se você está atrás, mas eu quero lhe dizer que alguém está te vendo. Eu quero lhe dizer que o Espírito Santo está de olho em você.
Ele sabe da sua necessidade. Ele conhece o teu limite humano. Ele sabe da tua fragilidade. Aleluia. E por causa desse milagre, e por causa desse poder, eles agora começam a fama a se estender do evangelho, da palavra de Deus. E por causa do evangelho, e por causa desses homens que usaram a autoridade que o Senhor confiou na sua mão, aleluia, agora vem uma perturbação, vem um reboliço, agora vem a manifestação. Prende eles, coloca na prisão, cale a boca deles. Aí Pedro agora vem com autoridade e diz assim: olha, esse Deus que eu proclamo, esse Jesus que eu estou falando dele, não é aquele que está, aleluia, em todo lugar por aí que estão adorando de forma errada. Não é aquele, não é a pedra, não é o barro. Esse que eu estou falando é o ressuscitado, é o vivo. É aquele que desceu, é aquele que subiu, é aquele que também vai descer. É aquele que estava 3 dias na sepultura. E é aquele que eu uso o nome dele. É dele que eu professo. Ele começa a convencer o povo. Eu sei que a mente daquele povo começou a se perturbar. Eu começo a compreender que eles começam a entender que de maneira nenhuma houve outro para romper a morte a não ser Jesus de Nazaré. Não existe, é um fato. Era um fato incrível, inusitado. Nunca ouviu-se falar de algo assim antes. Que alguém morreu e que depois ressuscitou e que depois está vivo e que andou entre os homens, que foi sepultado, que ficou 3 dias lá dentro, e depois do 3º dia ele aparece dizendo: eu venci a morte, eu desci o inferno e peguei a chave da morte e a chave do inferno da mão do inimigo, porque eu sou a vida, eu sou a ressurreição, eu sou o milagre. Aí eles agora começam a ficar calados. Eles agora batem continência e a mente deles começa lá dentro. É mesmo. Nunca existiu isso antes. Por que nunca existiu? Porque todos aqueles que Jesus deu autoridade, que Jesus usou, todos aqueles que Jesus ressuscitou, eles vieram a morrer porque eles vivenciaram, aleluia, uma ressuscitação. Não foi a ressurreição. Há uma diferença de ressuscitação e ressurreição. Ressurreição, somente Jesus ressurgiu da morte. Somente o túmulo que foi sepultado o mestre está lá vazio, porque não tem nome que descrito: aqui jaz Jesus de Nazaré. Você precisa de um milagre maior do que esse. O que é que você está precisando ver? O que é que você ainda precisa compreender? Que esse Jesus está vivo, que ele fala, que ele ouve, que ele cura, que ele faz, que ele habita em mim, que ele habita em você, que ele quer te usar. Ele só quer que você acredite nas promessas dele. E eles agora começam a entender, sabe por quê? Porque Jesus, ele curou a filha de Jairo, mas ela depois faleceu e está lá dormindo no sono eterno. Sabe por quê? Porque Jesus curou a Lázaro e ele também veio a falecer e está lá sepultado. Aleluia. Sabe por quê? Jesus usou os profetas para ressuscitar o filho da viúva que estava morto. Deus usou eles, mas ele veio a óbito. Aleluia. Mas esse Jesus, aleluia, que está vivo, ele reina para todo sempre. E ninguém pode te impedir de falar do que você vê e do que você ouve a favor e acerca desse Deus e ao reino de Deus. Eles queriam impedir, eles queriam calar a todo custo, mas quanto mais eles prendiam, mais Deus usava. Tentaram impedir de toda forma, mas Deus se revelava. Jogaram João lá na ilha de Patmos, querendo impedir o evangelho
evangelho. Mas quanto mais prendia, acharam que ia aprender as visões, acharam que ia aprender as revelações. Mas foi lá que Deus deu as cartas. Envia as cartas a Efésio, a minhas igrejas, se revela. Diga que sou eu que estou aqui contigo, te usando. Quanto mais prenderem, quanto mais impedirem, quanto mais tentarem contra a tua vida, mais Deus vai te usar, mais Deus vai se revelar, mais Deus vai te encher, mais você vai profetizar, mais você vai cantar, mais você vai pregar. E Ele manda te dizer hoje: se você só cantava, comece a pregar. Se você só louvava, comece a ver agora a revelação do céu, porque Ele vai começar a abrir visão. Ele sabe qual é a perseguição da igreja, que é contra o nome dEle, mas Ele diz: bem-aventurado é aqueles que sofrem perseguição pelo meu nome. Está sendo perseguido, glorifique. Está passando na prova, adore. Porque aquele que lhe chamou, Ele te justifica, Ele cuida de você. E Ele está dizendo: você não pode parar, porque está se intimidando, porque está sofrendo. Lembre de Paulo. Você, homem de Deus, pastores de congregação, pastores que cuidam de ovelhas, que não suportam mais o processo. Eu tenho pregado, eu tenho chorado, Deus tem me revelado, mas parece que eu não estou vendo nada. Deus tem me usado, o poder dele está na minha vida, o Espírito Santo tem me usado, mas esse povo é rebelde, tem se corrompido. Vai lá em Efésios 6 e começa a ver o histórico de Paulo, que mesmo em prisão domiciliar, que mesmo lá dentro no cárcere, ele não precisou de um WhatsApp, não precisou de um Facebook para uma ligação, para enviar uma carta. Ele estava escrevendo a punho, ele estava lá advertendo, ele estava lá exortando, ele estava lá elogiando, e Deus usando ele. Eu não sei quantas cartas, eu não sei quantas linhas, eu não sei quantos envelopes, mas Deus estava dizendo: cuida, meu filho, é o meu Espírito quem faz, mas eu preciso de amor no coração daqueles que eu enviei o meu Espírito para fazer a minha obra na terra. Não se acovarda, mulher de Deus, não se acovarde, homem de Deus, não se cale, não se prenda, não deixe de falar desse amor, desse poder, dessa palavra, deste evangelho que cura, que liberta, que salva, que batiza o homem e a mulher no Espírito Santo e com fogo, prepara e leva para o céu. E assim agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.